Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos conversar sobre um assunto que é extremamente importante também para nós, na realidade, né? Se a gente for pegar aí todas as aulas de equilíbrio iônico, eu tenho falado isso quase em todas elas. Mas é que a questão, gente, o nosso foco aqui é pegar aqueles assuntos que realmente têm importância para o vestibular e realmente têm importância prática também no dia a dia, beleza? Então olha só, gente. Antes de chegarmos, né, no que nós chamamos aí de equilíbrio iônico da água, pH, pOH, a gente precisa entender um pouquinho disso na nossa vida. A todo momento, né, talvez em algum momento você já se deparou com a situação de acidez e basicidade. Por exemplo, o que que é ácido para você? O que que você consideraria ácido? Por exemplo, alguma coisa é ácida para você. Qual o conceito que você tem disso? Bom, praticamente, talvez o conceito de ácido que você tenha seja as frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi, o sabor azedo, né? Esse sabor, perdão, é o sabor característico de ácidos, né? Esse sabor azedo, ok? Bom, outra ideia que talvez você possa ter de ácido é a ideia dele ser corrosivo, certo? Que nem o ácido sulfúrico lá da bateria do carro, né? Ácidos é coisa perigosa, é coisa corrosiva, coisa que queima, certo? A ideia de base, o que, que você tem ideia de base? Bom, talvez você não sei se você conhece essa palavra, né? Sabor adstringente. Em algumas partes do Brasil se fala sabor amarrento. Aquele sabor que prende a língua, sabe? Que amarra a língua, certo? Tem uma fruta, né? Que é o caqui. Aquele caqui que é um pouco mais mole. Ele tem um sabor adstringente. Ele prende a sua língua. É horrível, parece que tá formigando a língua da gente. Frutas, né? Que nem uma banana verde, né? Que ainda não tá madura certa. Também é um exemplo dessa situação, certo? De substância básica. Então, as bases elas têm esse conceito de serem adstringentes, né? Amarrento, prende a boca, formiga a língua, aquelas uns negócios mais ou menos assim, certo? E também são perigosos, né? Que nem a soda cáustica, que todo mundo tem medo, né? A soda cáustica nada mais é do que ali o hidróxido de sódio que a gente utiliza, né, para desentupir pia, desentupir banheiro e outras coisas, né? O que que acontece, gente? Esses conceitos para nós não servem muito bem para química. São propriedades que nós chamamos de propriedades organolépticas, propriedades relacionadas ao sentido. Imagina se toda vez que você vai ter que provar uma substância para ver se ela é ácida ou básica, você tem que colocar na boca. Tipo assim, você coloca lá, vamos ver se a substância é ácida ou básica. Sabor azedo e também perdeu sua língua, porque você vai queimar toda a sua boca ali. Beleza? Por isso que a gente precisa de um padrão, a gente precisa de uma forma de medir acidez e basicidade que tenha mais coerência. E por isso a gente utiliza as escalas de pH. Então, antes de chegar nessa escala de pH, falar sobre ela especialmente, vamos falar um pouquinho de como se chega até essa escala, ok? Por isso que o tema dessa aula se chama, né, equilíbrio iônico da água, beleza? Então, equilíbrio iônico da água. Então, esse é o tema principal aqui. Então, equilíbrio iônico da água. Então, vamos lá. Então, equilíbrio iônico da água. Gente, a água ela passa por um processo muito interessante. Normalmente, a gente sempre estuda o comportamento de íons quando eu dissolvo eles em água. A gente praticamente está vendo isso aqui nessas aulas, né? Eu pego um ácido, jogo na água, sofre ionização, íons. Pego uma base, sofre dissociação, tá lá os íons. Pego um sal, jogo na água, tem íons. Efeito do íon comum no meio aquoso. Mas a água, gente, ela sofre ionização também. Sério, professor? Mas, tipo assim, mas eu dissolvo ela em quê para ela ionizar? Aí que tá. A água, ela se auto-ioniza. Ou seja, ela mesma se ioniza por conta própria. Ela mesma libera íons nela mesma, certo? Então é o que nós chamamos, né, de auto-ionização da água. Então a auto-ionização da água. Ionização da água. O que acontece, gente? Então, o que é essa auto-ionização da água? É que a própria água,
libera íons nela mesma, por conta própria. Tipo assim, eu não preciso que alguém seja dissolvido em mim para que eu tenha íons. Eu, por conta própria, libero os meus. Pá! Pronto, se ioniza por conta própria. Beleza? Só que é óbvio, minha gente, essa auto-ionização dela é algo assim, tipo, muito, mas muito pequeno. Então imagina só para você ter uma ideia. Uma molécula de água, se ioniza, se auto-ioniza a cada 555 milhões de moléculas de água. Isso aproximadamente, certo? Então você imagina, 555 milhões de moléculas. Uma delas ioniza, se auto-ioniza. Ah, capaz, professor. Então, tipo assim, não dá pra considerar que, nossa, que tanto de íons que a água libera nela mesma. É uma coisa extremamente pequena. Extremamente pequena. Imagine, uma em 555 milhões de moléculas de água. Então, praticamente nada. Mas a gente considera essa auto-ionização dela. Mas como é que é essa auto-ionização dela, professor? Vamos lá, então. Olha só. Ela se desfaz nisso daqui, de maneira mais simples. A água e sua auto-ionização é exatamente isso aqui, de maneira mais simples. H+ e OH-. Íon, né? Hidrogênio positivo, né? E o íon hidrônio não, hidrônio é em outro sentido aqui. Mas o íon H+ e o íon hidróxido, OH-. Lembra que eu falei para você que toda vez que o H+ se encontra com o OH- sempre resulta em água? Então, traga isso para esse conceito também. A água, ela sempre consegue se auto-ionizar, ela se auto-ioniza, formando exatamente essas espécies aí, H+ e OH-. Na realidade, para ser bem franco com você, essa é a forma mais simplificada da auto-ionização. Na realidade, como que a gente entende essa auto-ionização? Dessa maneira aqui. Imagina lá que eu tenho duas moléculas de água, certo? Duas moléculazinhas de água que estão lá dentro, normal, um copozinho d'água. Normal, coisa que acontece diariamente aí com as moléculas. Olha só. Aí essa primeira molécula, do nada, dá um surto nela e pá, doa um próton para essa, doa um hidrogênio para essa. Como assim um próton, professor? Um H+, certo? Vou te explicar para você por que eu falei próton. O hidrogênio, gente, ele tem um número atômico igual a 1. Isso significa que ele tem um próton e um elétron, certo? Quando esse hidrogênio se torna íon H+, ele perde esse elétron e fica apenas próton, certo? Então, o H+, ele é equivalente a um próton. É o que nós chamamos da química de um próton. Por isso que eu posso chamar o H+ de próton, beleza? Então, olha só. Essa molécula, a primeira molécula de água ali, do nada, pá, vai lá e doa um H+, doa um próton para outra. Aí o que vai acontecer? Como ela perdeu um dos seus hidrogênios, essa primeira aqui, ó, ela vai ficar OH, certo? Era H2O, vai ficar OH, perdeu um dos hidrogênios. Só que com carga negativa, certo? Formando o íon hidróxido. Já a outra que recebeu aquele próton, aquele H+, ela vai ficar com 3 hidrogênios agora. Então aqui, ó, H3O+. Então, na realidade, o que nós temos é isso daqui, certo? Isso aqui é o que se aproxima mais do conceito que nós temos de H+. Então, aqui seria a auto-ionização da água, beleza? Então, aqui a primeira molécula aqui que eu circulei em vermelho, ela doou um H+ para outra, se tornou íon hidróxido. Aí, a que recebeu o hidrogênio, se tornou essa espécie catiônica aqui, esse cátion, que nós chamamos de íon hidrônio, ok? Íon hidrônio. Então, isso daqui que a gente considera mais na realidade. Mas para simplificar as coisas, vamos considerar a auto-ionização da água, essa expressão aqui, certo? Para nós do ensino médio não vai ter tanta relevância,
a segunda equação assim, talvez em um momento ou outro pode aparecer, mas vamos focalizar na primeira equação. O que é a autoionização da água mesmo? A própria água se autoioniza nela mesma. Ela mesma se desfaz em alguns íons. Quais são eles? H+, e OH-, ok? Show de bola, professor, tranquilo. Mas agora eu quero saber uma coisa, professor. Se esse negócio que você escreveu aí é, né, a autoionização da água, tem como escrever uma constante para ela? Sim, a constante de ionização da água. Vamos colocar aqui, ó. Constante de ionização é os íons sobre a forma não ionizada. Então, aqui no caso seria o H+, vezes a concentração de OH-, os íons, né? Sobre a forma não ionizada, que é a própria molécula de água. Ok? Agora, gente, pensa agora um pouquinho comigo. Vamos filosofar matematicamente falando aqui. A concentração de água. Isso daqui é estranho falar. Concentração. Nossa, você concentrou demais esse suco com água. Faz sentido? Quando eu coloco mais água, por exemplo, lá no suco, eu digo que eu concentrei o suco? Está mais concentrado de água? Não faz sentido, certo? Não faz muito sentido, porque na realidade a água ela serve para diluir as outras coisas, certo? Ela serve para diluir, ok? Então, para nós aqui, concentração de água é um pouco esquisito, porque do ponto de vista químico, a água não tem assim, vamos dizer assim, a habilidade de ser chamada de concentração. Sendo um pouquinho mais rigoroso, a gente diz que a concentração de água é uma coisa constante. Eu posso colocar mais ou menos água, é a mesma concentração. Ah, professor, então a concentração da água não muda. Não muda. Pode aumentar isso, aquilo, de retirar, colocar a água, tanto faz. A concentração de água é algo que não muda. Por isso que esse camarada aqui, a concentração de água, é uma coisa constante. Ah, então vamos tirar ele desse membro aqui, né? Dessa parte da equação. Vamos jogar ele para o outro lado? Vamos. Então, olha só. Vou pegar minha constante, cair, né? A ionização. E vou passando para o outro lado, a concentração de água passa multiplicando, né? Aê, beleza. Tranquilo, professor. Aí, ó, concentração de H+, vezes a concentração de íon hidróxido. Beleza, professor, tranquilo. Agora, gente, matematicamente, a constante aqui esse K é uma constante, um valor constante que não muda. Nós vimos que a concentração de água também não muda, é uma constante. Ou seja, se eu multiplicar essa constante de ionização da água com a concentração da própria água, vai surgir uma outra constante. A multiplicação de dois números que não mudam vai gerar um outro número que não muda, certo? E é isso que a gente vai fazer. Em vez de ficar representando KI vezes a concentração de água, eu vou trocar isso aqui por uma outra constante, que é a constante de KW. Professor, o que é esse KW? Esse W vem do inglês da água, né? Water, certo? Então, é o próprio, a palavra é água em inglês, beleza? Então, KW é a constante que nós utilizamos para denominar essa camarada aqui, ó. Esses camaradas aqui, ó. KW é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Ok, professor. E esse camarada aqui, gente, a concentração de H+ e concentração de OH-, gera essa constante que nós estamos vendo aqui, o KW, que nós chamamos de produto iônico da água. Produto iônico da água. E faz todo sentido esse nome, produto, porque nós estamos multiplicando, certo? Multiplicando. Iônico da água. Se você perceber, essa constante KW, ela simplesmente pegou os íons
que a água libera quando ioniza. Ah, é verdade, professor. Ela pegou exatamente o H+ e o H- e multiplicou as concentrações dele. É exatamente isso. Essa é a nova constante que nós vamos lidar também aqui nesse assunto. O Kw, o produto iônico da água. Total sentido faz isso daqui, porque ele pega a concentração dos íons que a água ionizou e multiplica eles, certo? Faz o produto deles, beleza? Mas, professor, tem algum número isso daí? Tem. O que acontece? Lembra que as constantes, elas só mudam diante da temperatura. Lembra? As constantes, elas mudam diante da temperatura. A 25 graus Celsius, que é considerado aí uma temperatura ambiente, beleza? Essa constante ela tem um valor. Que valor que é esse, professor? O Kw a 25 graus Celsius, ele mede 10 a menos 14. Sério, professor? Sério? 10 a menos 14. E aí que tá. Olha só que interessante. Eu posso dizer, então, já que o meu Kw, com o produto iônico da água, vale 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, vamos substituir aqui, ó. O Kw significa o quê? O produto da concentração de H+, e o produto da concentração de OH-, professor. Isso. Então tá aí, ó. O Kw nada mais é do que o produto entre eles. Beleza. Até aqui tá sossegado, professor. Então isso aqui é igual a 10 elevado a 14, a menos 14. Sossegado, professor, tranquilo. Ou seja, minha gente, a 25 graus Celsius, o produto iônico da água é igual a 10 a menos 14. Isso quer dizer que quando eu pego a concentração de H+ e a concentração de OH-, ele vai resultar nesse valor, 10 elevado a menos 14. Beleza? Ok, professor, aí tá tudo tranquilo, bem discutível. Só que é claro, nessa temperatura, tá, gente? Mudando a temperatura, Kw assume outros valores, certo? Porém, para nós, a gente sempre vai utilizar essa temperatura, certo? Só se algum exercício trouxer alguma coisa, mas para o nosso parâmetro sempre vai ser esse valor. Kw igual a 10 a menos 14. E o produto da concentração de H+ e o produto da concentração de OH-, o produto entre eles gera 10 a menos 14. Beleza? Agora, gente, vamos conversar aqui sobre um outro assunto. Imagina aqui que eu tenha um sistema, aqui ó, um copo que tem água pura. Água pura mesmo, tá? Não tem nenhuma outra substância aqui dissolvida, certo? Tem nada, necas de tibiriba, né, professor? Isso, nada, nada, nada. Olha só. O que acontece, então, nesse copo aqui que só tem água? Eu queria entender como é que funciona esse tal de produto aqui, iônico da água, nesse copo de água pura aqui. Olha só. Então, aqui, ó, vou até colocar, ó, água sem caneta não vai escrever, né, professor? Isto. Água pura. Beleza? Tem nada aqui. Agora, olha só. O que acontece, minha gente? Na água pura, não tem como a concentração de H+ e de OH- ser diferente. Por quê, professor? Ué, porque quando uma molécula se ioniza, ela libera um H+ e um OH-, certo? Então, na água pura, gente, a concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH-. Tem que ser igual. Porque não tem nada dissolvido. Eu não coloquei nenhum ácido, não coloquei nenhuma base, não coloquei nenhum sal, só tem ela. Então, por só ter água pura, a concentração de H+ e de OH- dentro aqui, ó, dentro da água aqui, é igual, certo? É igual. Mas, professor, então se eu chamar, por exemplo, essa concentração aqui de X, então eu tenho uma concentração de H+ X e a concentração de OH- também é X. Então vamos chamar de X eles? Vamos. Eu mesmo concordando comigo, né? Então vamos chamar a concentração deles de X.
Beleza. Mas, professor, você disse que a 25 graus Celsius, e aqui nós temos essa água pura a 25 graus Celsius, qualidade, né, professor? Isso. Então, a 25 graus Celsius. Ah, então quer dizer que o kW dessa água aqui é 10 elevado a menos 14. Exatamente. Até aí você está raciocinando bem. Mas eu sei, professor, que kW é o produto da concentração de H+, com a concentração de OH-, é o produto entre eles. Então, eu sei que esse valor vale 10 a menos 14 aqui para a água pura aqui, beleza. Tranquilo? Mas você me disse, professor, que como a água está pura, não tem ninguém dissolvida nela, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. E você chamou essa concentração de H+ e essa concentração de OH- de X. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de X esses camaradas aqui. Então, aqui, ó, X vezes o próprio X. Beleza? Então, aqui, ó, 10 na menos 14. O que acontece, professor? X vezes X é igual a X ao quadrado. Professor, não estou gostando desse caminho. Não, tranquilo, eu só estou deduzindo uma coisa que você vai usar aqui agora. Beleza, x ao quadrado igual a 10 elevado a menos 14. Bom, x ao quadrado de um lado passa para o outro lado tirando a raiz. Beleza? Então, isso aqui vai resultar no quê? Nas minhas lágrimas, professor. Não, de boa. Olha só, x, então aqui estava ao quadrado, vai passar a raiz para o outro lado. 10 elevado a menos 14. Bom, quando eu tenho expoentes dentro, né, números que têm expoentes, potências dentro de raiz, é só eu dividir o expoente pela raiz que eu tenho aqui, que no caso é ao quadrado. Então, ó, 10 elevado a menos 14, é só eu pegar o menos 14 e dividir por 2. Eu vou chegar aqui, x é igual, então, a 10 elevado a menos 7. E é aí que eu quero que você entenda. O que é esse x mesmo? O que é esse x? Ah, professor, esse x nada mais é do que a concentração de H+, e que é igual à concentração de OH-. X vale isso, a concentração deles. Ah, então esse 10 na menos 7 é a concentração deles, mol por litro. Ah, professor, então quer dizer que esse 10 na menos 7 é a concentração de H+, e a concentração de OH-? Exato. Ah, agora eu estou entendendo, professor. Então, na água pura, me permita apagar esse quadro para eu passar mais coisinhas. Olha só, o que acontece? Na água pura, a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7 mol por litro, ok? Mol por litro, que é igual também, já que os dois têm o mesmo valor na água pura, então a concentração de um hidróxido na água pura também é 10 na menos 7 mol por litro, beleza? Aí o que acontece? Faz toda a lógica isso daqui, faz total lógica. Por quê? Porque, minha gente, o produto deles não é 10 na menos 14? Sim, professor, a 25 graus Celsius é isso. Pega 10 na menos 7, multiplica de novo por 10 na menos 7. Por quê, professor? Ué, porque não é a concentração de H+ e a concentração de OH- que gera o kW? Que gera aqui o produto iônico da água? E esse produto iônico não tem que ser 10 na menos 14? É só multiplicar. 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7 dá o quê? 10 na menos 14. Exatamente o valor da constante. Ah, entendi, professor. Tranquilo, beleza. Sossegado. Mas agora eu vou fazer uma outra manipulaçãozinha matemática com você. Normalmente você não vai enxergar tanto assim o kW assim bonitinho. Vamos ter que trazer aquele camarada, o menos log.
Ah, e aquele fatorzinho P, né, professor? Exatamente. Vamos pegar a expressão aqui, ó. Vamos pegar a expressão do KW, do produto iônico da água, e vamos aplicar esse fator P? Não, professor, não quero. Vai. Você tem que aplicar isso daqui. Então, ó, H mais vezes aqui a concentração de OH menos de novo, né? E eu vou aplicar o fatorzinho P, certo? Então aqui, ó, vamos pegar P, multiplico por P desse lado e multiplico P desse lado. O que vai resultar? Simples assim, ó. PKW é igual a pH, que é a concentração, ó, é esse fator menos log vezes a concentração de H+. E aqui, gente, ó, o produto de logaritmos vira o quê? A soma mais o produto P nesse aqui também, né, professor? Exatamente. Nesse caso, o fator P na concentração de OH- gera o POH. Ah, professor, entendi. Só que tem uma coisa. A 25 graus Celsius, quanto que mede o KW mesmo, que eu estou falando desde o início da aula? Mede 10 na menos 14. E o que acontece? Quando eu aplico o pKw, é a mesma coisa que o menos log, e o P e o KW é 10 na menos 14, certo? Como é que eu resolvo isso daqui mesmo? É só você lembrar das aulas de logaritmo que eu dei. Isso aqui, ó, tá na base 10. Corta 10, fica menos 14. Esse sinal de menos troca o sinal do 14, que fica 14 positivo. Ah, então quer dizer que o PKW mede 14? Exatamente, mede 14. E o que a gente vai fazer com isso? Substituir. Colocar esse 14 bem aqui. Ah, beleza. Então, olha só. pH é igual a POH igual a 14. Essa é a expressão mais simples que nós vamos encontrar aqui para resolver exercícios. Perceba que eu dei uma baita de uma volta para chegar nela, certo? Para deduzir ela. Mas você vai ver o quão fácil é utilizar essa formulazinha nas próximas matérias, beleza? Bom, por essa videoaula eu só quis deduzir, falar um pouquinho da autoinização da água, falar um pouquinho do produto iônico da água, mostrar para você a questão do pH e do POH, vou discutir, vou falar sobre eles melhor na próxima aula, e deduzir essa expressão, pH mais POH igual a 14, ok? Bom, na próxima aula nós vamos desmanchar essa parte do conteúdo e entender, e você vai entender com certeza esse conteúdo melhor, ok? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.